Queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Seja também com aqueles que nos assistem através da internet. Quem sabe, outro horário, pelo YouTube, estarão nos assistindo. Agradeço de todo o coração ao reverendo Adalto pela oportunidade que me dá de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Na verdade, a mensagem de hoje, ela já tinha sido pensada há um tempo atrás, mais perto da Páscoa. Eu vou falar sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficou no meu coração. E quando o pastor sugeriu a data de hoje para falar, então eu disse, é essa mensagem que eu vou trazer. Mensagem sobre a ressurreição de Cristo, né, que é uma mensagem sempre atual, não somente para a Páscoa. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua igreja, de abraçarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, de receber também o abraço dele, Senhor, e o Teu que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por fazer parte da Tua igreja. E que nesse momento as nossas mentes, os nossos corações, o Teu Espírito Santo coloque profundamente dentro do nosso ser essa certeza inabalável da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que garante a nossa ressurreição também. É em nome dele que nós oramos. Amém. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro aquilo que compus. Está no Salmo 145. Vamos falar hoje sobre os detalhes positivos que atestam a lisura do relato da ressurreição de Cristo. Então, o relato da ressurreição de Cristo é um relato real, é um relato verdadeiro, legítimo, e eles atestam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não é apenas uma questão de fé, uma questão de foro íntimo. Eu acredito, outra pessoa diz, não, eu não acredito, e está tudo bem, está tudo certo. Não é. Você acreditando ou não, você está correndo um grande risco. O risco de ser abençoado e o risco de não ser abençoado, para não dizer outra palavra. Então, de certo modo, a fé pode ser subjetiva. Aliás, muitas vezes é subjetiva, né? A questão, bom, eu creio, o outro vai dizer, bom, eu não creio. Mas o que eu quero trazer hoje, nessa manhã, é alguns fatos que vão provar a ressurreição de Cristo. Por exemplo, se alguém perguntar a você, a mim, a qualquer um de nós, você seria capaz de provar que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi um fato? Seria possível encontrar provas, né, científicas sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Então nós vamos ver um pouco disso hoje. Mas antes, vamos ao nosso texto, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. E vamos ler aquele relato das mulheres que foram ao sepulcro no domingo pela manhã. Então, Mateus capítulo 27, os versículos de 1 até o versículo 10. E eu peço aos irmãos que prestem atenção, mesmo assentados, eu vou fazer a leitura do texto. E diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos
e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Deus abençoe a sua santa palavra. Então, a história é uma ciência. A gente fica, às vezes, pensando que ciência é coisa só de laboratório, né? Do experimento que você faz e você repete aquele mesmo experimento diversas vezes e sempre dá o mesmo resultado e aquilo se torna um fato científico. Mas a história é ciência. A história é estudo de fatos que aconteceram no passado e tem os relatos em documentos antigos e a fidelidade ou a fidedignidade dos historiadores que escreveram, e são coisas que podem ser verificáveis. Temos a arqueologia como comprovando os fatos do passado. Temos muitas vezes um fato do passado que provocou uma mudança social, né, naquela época. Isso também é positivo para a história. E a transformação da visão do mundo, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, transformou o mundo. Né? Os discípulos, os apóstolos, a pregação, a igreja, a expansão da igreja. Nós temos a era antes de Cristo e temos a era depois de Cristo. Então, os evangelhos são documentos antigos que afirmam a ressurreição de Jesus Cristo. Eles são documentos legítimos, são documentos autênticos. E então, a ciência consiste em conhecer e verificar a autenticidade desses fatos. Né? Então, nós temos isso. Eu não vou entrar na questão da prova, dos relatos, dos escritos, né? Da manuscritologia dos evangelhos agora, porque isso daria um outro sermão, e um sermão muito longo, por sinal. Então, agora, se você se refere aos documentos, principalmente do Novo Testamento, como fatos históricos, fatos verídicos, e alguém nega, você não tem mais o que fazer. Aí o problema é da pessoa. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu trabalhava nos Estados Unidos, uma época, eu trabalhei em construção, na equipe de eletricistas. E um dia eu estava lá numa sala, era uma escola grande que estava se construindo, e nós fazíamos a parte elétrica. E eu estava lá no meu canto, trabalhando, e chega um novato. Aí alguém diz assim: olha, Miguel é pastor. Aí ele diz assim: mas eu não creio em Deus. Eu sou ateu. Aí, do nada, eu não estava querendo polemizar nada, né? Aí eu disse: bom, se você não crê em Deus, o pior é se Deus não crê em você. Né? Ele disse: não, porque eu não creio nessa história de Jesus. Aí começa aquela coisa, né? De Deus, de Jesus, etc. Então eu disse assim: olha, você não crê nos fatos do passado? Você crê que Pilatos existiu? Porque ele tinha dito: Jesus nunca existiu. Eu disse: você crê que Pilatos existiu? Herodes, né? Pessoal do passado que a gente estuda na história, os Césares, né, dos impérios, do Império Romano, Alexandre o Grande. Ele disse: não acredito em nada disso. Eu disse: bom, meu amigo, então a nossa conversa encerra por aqui. Porque se para você o mundo começa, a história do mundo começa com o seu nascimento, nós não vamos ter diálogo. Certo? Então, em primeiro lugar,
nós temos que aceitar a vericidade dos documentos, dos fatos do passado. Do contrário, a gente vai criar a nossa própria ideologia, a nossa própria concepção, e certamente não tem nada de verdadeiro, de legítimo, de científico nisso. É apenas a teimosia, a obstinação da pessoa em negar os fatos. Mas vamos aos fatos da ressurreição de Cristo. Então, Jesus divide a história em antes e depois dele. Um dos fatos que me chama a atenção, até eu escrevi um artigo há uns dias atrás, o título do artigo era Eu não creio, aliás, eu creio na ressurreição, porque os apóstolos não creram. Né? Como é que foi isso? Os apóstolos não creram na ressurreição, exatamente, os apóstolos não creram na ressurreição. Né? Você vê que durante o ministério, antes de Jesus ser preso, ser morto, ser crucificado, etc., Jesus disse, e eu vou ler apenas uma passagem que está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, que diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que é que aconteceu? Os apóstolos creram nisso? Não creram. Quando foi o terceiro dia, no domingo, o que é que as mulheres foram fazer no sepulcro? Foram embalsamar. Elas não foram para encontrar, elas não disseram assim, não, ele ressuscitou, está vazio lá o túmulo, o que é que a gente vai fazer lá? Não, elas foram encontrar um corpo morto lá de Jesus e ali foram embalsamar. Os apóstolos, Jesus censura, em todos os evangelhos, Jesus censura a incredulidade deles. Desnécios e tardos de coração para crer em tudo aquilo que escreveram os profetas. Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles só acreditaram porque a evidência foi muito forte. Eles viram o Senhor ressuscitado. Mas antes, eles não creram. Ficaram lá no seu cantinho chorando. Eles fugiram, né, se reuniram, tiveram medo. Mas quando Jesus, de fato, aparece a eles e os repreende, lembra de Tomé? Tomé passou 8 dias. Olha, Jesus ressuscita num domingo. Tomé passa 8 dias dizendo, eu não acredito, eu não creio. Mas as mulheres foram lá, viram o sepulcro vazio, etc. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, né? Jesus encontrou-se com eles na Galileia. Jesus apareceu no nosso meio e Tomé dizia, eu não acredito, se eu não ver com meus próprios olhos, se eu não tocar no seu lado, se eu não ver a chaga de suas mãos, jamais acreditarei. Aí passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Tomé negando, Tomé duvidando. Quando foi no domingo, eles estavam reunidos, Jesus aparece, aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Não é? Então veja que a teimosia de se crer na ressurreição foi um fato positivo. Porque se Tomé creu, todos nós podemos crer. Porque Tomé, a grande contribuição de Tomé é porque ele não pôde negar mais. Se ele não pôde negar mais, é porque o fato aconteceu. E assim todos vieram a crer na ressurreição de Jesus Cristo. E São Paulo vai dizer mais na frente que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Mas a segunda proposta que eu quero trazer, que essa incredulidade deles os empurrou para que eles viessem a crer na evidência. O bom disso é que eles não criaram o fato da ressurreição. A ressurreição foi um fato que eles relataram, e não um fato criado na mente deles, como muitos dizem por aí. É que os discípulos criaram o fato da ressurreição para dar mais credibilidade à mensagem do evangelho que eles pregavam em todos os lugares. Não foi isso. Eles, de fato,
não puderam negar que Jesus havia ressuscitado. Agora, para Jesus ter ressuscitado, ele precisava ter morrido, não é? Então, Jesus foi declarado morto oficialmente por Pilatos. Isso é importante e vocês vão entender por quê. O Evangelho de Marcos, no capítulo 44, capítulo 15, versículo 44 e 45, diz assim: mas Pilato admirou-se de que ele já estivesse morto, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus para sepultar, e Pilatos, antes de dar o corpo, ele certificou-se que Jesus estava oficialmente morto. Então Jesus foi oficialmente declarado morto. Isso, irmãos, porque tem gente que diz assim: na verdade o que aconteceu foi o seguinte, pegaram Jesus da cruz, tiraram ele. Ele não estava morto ainda, né? Ele estava num estado assim de letargia, ele estava inconsciente, ele estava num coma profundo, mas morto mesmo ele não estava. Aí botaram ele no sepulcro, fecharam ali, né? Ele enrolado com lençol, aí ali ele quietinho, né? Aí o corpo foi se recuperando, e então, com o tempo ele abriu os olhos, aí levantou, empurrou a pedra e saiu. Pronto, foi isso que aconteceu. Olha que história. É mais difícil a gente crer nessa história do que crer que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa história que inventam, por quê? Porque dizem que Jesus não tinha morrido de verdade. Aí a gente vê o relato de Pilatos. Pilatos se certificou como comandante, ele morreu mesmo, morreu. Então, nós temos a prova oficial de que Jesus, quando foi retirado da cruz, quando foi colocado no sepulcro, Jesus estava mortinho da Silva, né? Como a gente costuma dizer. Então, as mulheres foram lá para embalsamá-lo, nós já vimos isso. E quando Jesus foi colocado dentro do sepulcro, eles colocaram uma grande pedra. Diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo 60. E depositou no seu túmulo novo, quer dizer, José de Arimateia depositou Jesus no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra. Para a entrada do sepulcro, se retirou. Por que isso é importante? Essa pedra, meus queridos, elas deviam ter mais ou menos 1 a 2 toneladas. Essa pedra não era qualquer um que ia remover, não. Não era qualquer um de nós aqui. Precisava de uma equipe, né, de homens muito fortes para remover aquela pedra. Então seria impossível, né, Jesus simplesmente acordar ali e empurrar aquela pedra. Isso é fantasia, não é? Mas o fato é que essa pedra foi colocada, mas ela não foi só colocada ali. E não era uma pedra muito pesada apenas. Veja o que diz o relato nos versículos 62 a 66 de Mateus 27, 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, isso era o dia de domingo, né? Era o primeiro dia da semana, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembrando-nos de que aquele embusteiro, né, chamaram Jesus de embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Você não percebe uma coisa aqui? Pilatos e os sacerdotes deram mais credibilidade à ressurreição de Cristo do que os apóstolos. Pilatos
E os sacerdotes deram mais credibilidade à ressurreição de Cristo do que os apóstolos. Eles pediram a guarda. Né? Olha, irmãos, quando a gente enterra algum querido nosso, a gente não põe guarda para certificar que aquela pessoa não vai sair de lá. Não é? A gente não faz isso. Mas aí eles pediram a guarda. Né? Então eles deram, pelo menos eles deram credibilidade àquilo que Jesus disse: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja que interessante. Versículo 64. Aí ele diz, continuando o texto: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será este o último embuste, pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como vos bem parece. Indo eles, vejam, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, havia guarda, entre 12 a 16 soldados, armados até os dentes, certo? E ele diz assim, selando a pedra. A pedra foi betumada, a pedra foi selada. Inclusive, tinha o selo do governador. Ou seja, essa pedra era inviolável. Ninguém podia retirar aquela pedra, a não ser uma autoridade maior do que a Pilatos. E ali eles deixaram a escolta. E o que é que acontece? Vem a autoridade superior. Vem o anjo. Enviado por Deus. E remove aquela pedra. Vem uma ação de Deus inesperada. E remove a pedra. E a pedra foi removida, não foi para Jesus sair, não. A pedra foi removida para que nós entrássemos e víssemos o sepulcro vazio, como fez Pedro, como fez João. E de lá o relato de João, que com João viu e creu. Porque a pedra foi removida, o sepulcro já estava vazio. E o anjo, porque o anjo tinha removido aquela pedra. E o que é mais interessante nessa história acontece agora, nessa questão de prova de que Jesus realmente ressuscitou. Vocês vejam o versículo 28, eu li a história das mulheres, o anjo veio, remove a pedra, né? E Jesus fala com elas, manda que vão até a Galileia, e lá o verão, etc. Mas os versículos seguintes, versículo 11 em diante, são muito interessantes. Veja disso. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Irmãos, presta atenção. Elas foram embora. Alguns da guarda, alguns soldados, daqueles 12 a 16 soldados, eles foram contar aos principais sacerdotes o que sucedeu. Eles foram contar o relato verdadeiro. O que foi que eles contaram aos sacerdotes? Está aqui no versículo 2, 28, versículo 2. O que é que eles disseram? Eles disseram isso, ó. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Esse é o relato oficial. O primeiro relato da ressurreição de Cristo foi feito pelos soldados aos sacerdotes. Os soldados contaram a verdade. Chegaram para ele e disseram: foi isso que aconteceu. O que é que os sacerdotes fazem? Versículo 12: reunindo-se eles em conselho com os anciãos
deram grande soma de dinheiro aos soldados. Os sacerdotes eram inescrupulosos, mentirosos. Compraram a consciência dos soldados, dando-lhes uma boa quantia de dinheiro. E tem mais. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Irmãos, os discípulos acovardados, 11 apóstolos acovardados, 11 apóstolos trancados. Será que eles iam sair no breu da noite? Não tinha poste de iluminação, não. Eles iam sair naquele breu noturno, iam enfrentar uma escolta de 12 a 16 soldados, iam brigar com os soldados, iam remover essa pedra de mais de 1 tonelada, iam retirar o corpo de Jesus, iam sair correndo dali, para depois dizer que ressuscitou. Vocês acreditam que seria possível isso? Outra coisa, o que é que os soldados dizem? Eles fizeram isso enquanto nós dormíamos. Ora, se eles estavam dormindo, como é que eles viram? Né? Eles estavam dormindo. Como é que eles viram os discípulos fazer isso? Veja como a mentira tem perna curta. E aí, o problema vai se agravando, né? No versículo 14 diz assim: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Não se preocupe. Nós temos muito dinheiro aqui para subornar o governador. Por quê? Porque se os soldados, primeiro, se encontrasse um soldado dormindo, enquanto ele estava de vigília, recebia pena de morte, para exemplo dos demais soldados. Segundo, a escolta de 12 soldados, pelo menos tinham 4 acordados e 8 dormindo. E ali eles faziam a reserva durante a noite, certo? Terceira coisa, o suborno a Pilatos. Quer dizer, eles iam comprar também a consciência do governador para livrar os soldados de serem mortos. E diz o versículo 15: recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Aí termina o texto de Mateus dizendo assim: esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Tem gente que ainda acredita na mentira de que ele não ressuscitou. Tem gente que ainda acredita nessa mentira deslavada, inventada pelos sacerdotes e depois espalhada pelos soldados, subornados, mentirosos, e que Cristo não havia ressuscitado, que foram os apóstolos que roubaram o túmulo. Jesus ressuscitou, aleluia. Agora eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Graças a Deus, Jesus ressuscitou. Há um tempo atrás, eu fui com Késia, nós fomos a um culto da ressurreição numa igreja. Irmãos, para mim é um culto fantástico. Eu lembro quando nós vimos aqui, às vezes o culto começava às 7 horas da manhã, às vezes até mais cedo. A gente saía de casa, vinha para cá, e tinha o culto da ressurreição, e a igreja ainda faz isso hoje. E depois aquele café gostoso, etc. Para mim sempre foi um diferencial na minha vida cristã, o culto da ressurreição. E a alegria que a gente saía daqui, dava uma euforia no nosso coração, esquentava o nosso coração. E uma vez nós fomos, Kézia e eu, nós fomos a um culto da ressurreição na igreja. E eu disse para Kézia: eu acho que Jesus ressuscitou e a igreja entrou no túmulo. Porque, irmãos, que culto morgado.
Jesus não tinha ressuscitado. Irmãos, eu estou falando sério. Uma coisa parece que Jesus continuava morto. E alguns ali que queriam assim animar a igreja um pouquinho, não conseguiam. Porque a igreja ocupou o túmulo vazio. Parece que a igreja muitas vezes ocupa esse túmulo vazio, põe uma pedra, aí ainda põe os guardas, para que ela não saia dali. Lembra a igreja de Sardes? A igreja de Sardes, Jesus tem uma queixa. Jesus diz assim: você tem nome de que vive, mas você está morta. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Tem o nome de que vive, mas está morta. Igreja que não proclama mais o Cristo vivo, a vida abundante em Jesus Cristo. Igreja enclausulada, medrosa, de portas fechadas. Ela nunca conseguirá derrubar as portas do inferno, como Jesus Cristo disse. É a igreja que vai contra o inferno, é a igreja que derruba as portas do inferno. Mas se ela está trancada, se ela está enclausurada, se ela não sai, as portas do inferno vão permanecer aí. Nós precisamos que a igreja desperte. Vem, Espírito Santo, desperta a tua igreja. Aviva os nossos corações. A proclamação de Cristo vivo, Cristo ressurreto, é o maior e o único atrativo que a igreja precisa. Não são as curas, não são as bênçãos materiais, não é a teologia da prosperidade que vai encher a igreja, não é o show da fé, como se faz muitas vezes hoje, não é a orquestra da igreja. Tudo isso, irmãos, é lícito. Mas não são essas coisas que fazem o essencial da igreja. São Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. O que é que nós estamos fazendo sentados nos bancos da igreja, se Cristo não ressuscitou? Muitas vezes a igreja prega a si mesma, né? Prega as suas doutrinas teológicas, prega o seu calvinismo, o seu arminianismo, prega a sua teologia reformada ou qualquer outra teologia por aí, prega sobre o sistema de governo. A igreja muitas vezes exalta um pregador famoso. Tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário diante da gloriosa obra que Cristo fez nas nossas vidas. Não estou eliminando essas coisas, mas estou dizendo que a gente não pode perder a essência da mensagem. Cristo precisa estar vivo, precisa estar ativo dentro da igreja. O Cristo vivo mata as nossas ideologias, mata até as nossas teologias, não é? Os nossos pensamentos, os nossos achismos, as nossas opiniões. É muito bom a gente dialogar, expressar nossas opiniões, etc., mas tem coisa mais importante do que isso. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. A causa soberana da ressurreição de Cristo é maior do que tudo, irmão. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles perderam o Messias. Eles perderam Jesus, porque estiveram imbuídos nessas questões minúsculas da lei e da sua religião, de preservar a sua religião. O homem da religião jamais encontrará o Cristo da ressurreição. A religiosidade nos cega.
O Evangelho é aquela palavra que transmite vida, que transmite sabor. Cristo cura a nossa alma enferma pelo pecado. É Jesus Cristo vivo que transforma o nosso coração. Um dos pontos que nós enfatizamos é a necessidade do arrependimento. Com arrependimento vem o perdão, mas com o perdão vem a libertação do pecado. E há muitas igrejas aí alisando o pecado dos outros, alisando o pecado dos seus membros, não é? Os membros da igreja, em vez de denunciar, para que se arrependa, para que se reconcilie com Deus, para que tenha uma vida nova, para que abandone os maus atos, os maus feitos. Cristo vivo, Ele anima as nossas devocionais. As nossas devocionais se tornam mais interessantes, mais criativas, mais espontâneas. Não precisamos obrigar ninguém a adorar a Cristo se você tem Cristo no seu coração. É a sua paixão, é o seu zelo. A igreja também precisa de se arrepender. Está lá em Apocalipse, nas igrejas, nas 7 igrejas. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu sempre lembro a frase de São Paulo, a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5. Paulo diz assim para os Gálatas: vocês iam muito bem, vocês corriam muito bem. E quem foi que induziu vocês a parar? Quem foi que tirou o foco da vida de vocês? Vocês estavam indo tão bem. E às vezes acontece isso conosco, irmão. Na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, como igreja, nós perdemos o foco. E quando a gente perde o foco, a gente está olhando para outra coisa. O nosso foco é outro. O problema é esse. A gente perdeu o foco principal, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter alegria, satisfação, numa vida de santificação. Aí fala em santificação, que coisa chata, né, pastor? Esse negócio de santificação. Devia ser uma coisa jubilosa. Nós temos que ter nojo do pecado. Nós temos que ter saudade de Deus, saudade da presença de Deus, saudade da casa do Pai. E santificação deve ser algo que nos encanta, que enche o nosso coração. A ressurreição de Cristo torna a nossa esperança no céu muito mais atrativa, muito mais fascinante. A obra que a gente faz para o Senhor, às vezes, né, é tão difícil a gente ser abnegado e dedicar a obra de Deus, mas quando a gente tem o foco no Senhor. Eu lembro de um dizer que papai tinha no banco, era um papel assim, que tinha um dizer de Stanley Jones. Aí dizia assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, então não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por ele. Nosso trabalho, nossas boas obras, feitas com abnegação, com alegria, o relacionamento com os nossos irmãos, um relacionamento mais leve, mais respeitoso, porque o Cristo que morreu por mim, morreu por ele também. O Cristo que me ama, o ama também. Eu quero finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: arranque esse Cristo morto do seu coração. Parece que o nosso coração se tornou um túmulo para um Jesus morto. Um Jesus que já não nos incomoda. Um Jesus quietinho. Um Jesus domesticado dentro das nossas vidas. Não é o Jesus que eu quero. Você está adorando um ídolo e não a um Deus. O ídolo você controla. Deus controla você. E é Deus que nós queremos na nossa vida. Irmãos, desculpem a emoção, mas bem, né, eu não posso fazer nada. Eu quero desafiar os irmãos para que a gente remova essa pedra farisaica da religiosidade. Ela é danosa,
ela é sufocante, ela mata a igreja. E vamos respirar a saudável vida, vida abundante, o sopro do Espírito Santo. Se Jesus Cristo não ressuscitou em você, no seu coração, não deu nova vida, o seu cristianismo é vão, é desnecessário. É desnecessário. O cristianismo é necessário quando Cristo vive em nós, quando Cristo nos incomoda, quando Cristo nos impulsiona. Um cristianismo morto jamais conseguirá refletir a gloriosa obra de Cristo na nossa vida. Porque sois morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, igreja de Laodiceia. E finalmente, houve a ressurreição. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Aleluia! Mas houve também o Pentecostes. Essa é a época do Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre a sua igreja. A igreja é viva quando é cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja viva. A descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro, o entusiasmo daqueles irmãos, se reuniam de casa em casa, faziam a sua refeição juntos, partiam pão de casa em casa e com muita alegria, apesar da perseguição, proclamavam. Ninguém podia parar aqueles homens. Mandaram eles se calar e disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar de Jesus, que Jesus está vivo em nós e o Espírito Santo nos move a viver essa vida e essa vida em abundância. Vem, Espírito Santo, ressuscita também a tua igreja, que às vezes, irmãos, eu digo isso com muita tristeza, às vezes parece aquele vale de ossos secos, descrito na visão do profeta Ezequiel. Que Deus atue nos nossos corações. A gente pode provar, né, que Cristo ressuscitou, o relato está aí, o relato é autêntico, o relato é sério. Mas a nossa fé não é apenas uma fé racional e intelectual. Ela também é uma fé espiritual, é uma fé relacional, é uma fé emocional também. Uma fé que nos emociona, nos encanta, nos fascina. Essa é a nossa fé. Vamos orar.